Fala galera, beleza? E aí, estamos aqui para mais uma aula, resolução de exercícios. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho de calorimetria, um pouquinho de trocas de calor, né? Um assunto bastante importante, uma questãozinha da Unifesp, que aborda legal esse assunto de uma forma não muito complicada e bastante interessante para vocês levarem para o vestibular, tá? Então vamos dar uma olhada nessa questão. A figura representa um calorímetro de fluxo cuja função é medir o calor específico de determinado líquido de densidade 800 quilogramas por metro cúbico. Esse líquido flui pelo aparelho com uma vazão constante de 3 litros por minuto, entre a temperatura θ1 de 25 e sai a temperatura θ2 de 30 graus Celsius, depois de ter sido aquecido por um aquecedor de potência constante de 320 watts. Considere que todo o calor fornecido pelo aquecedor seja absorvido pelo líquido. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, da quantidade de líquido que entra, né, 3 litros por minuto, o aquecedor 320 watts, né, representado aqui por uma resistência, e a mesma quantidade de líquido, né, saindo, 3 litros por minuto também. Então, no item A, calcule a energia térmica em joules dissipada pelo aquecedor, necessária para aquecer 6 litros do líquido. Energia térmica é a quantidade de calor. E falou que é energia e tem relação com o tempo, a gente pode trabalhar com a potência. Ó, temos aqui a potência de 320 do aquecedor. Como ele fala que todo o calor fornecido pelo aquecedor é absorvido pelo líquido, aqui no item A, a gente pode trabalhar direto com o conceito de potência. Potência, energia por tempo, certo? E normalmente a gente trabalha com a letrinha, né, da energia como quantidade de calor. Se você quiser deixar com o E, não tem problema, mas você pode colocar também o Qzão, né, da quantidade de calor. Então, esse Ezinho aqui, do energia por tempo, ele pode ser substituído, vou pegar a caneta, por uma quantidade de calor, tudo bem? Que é a quantidade de calor que aquece esse líquido. Temos a potência de 320, a quantidade de calor, que é o que queremos descobrir, e esse intervalo de tempo. Como a gente está trabalhando com 6 litros do líquido, como ele está falando aqui, e ele tem uma vazão de 3 litros por minuto, olha só, tanto no texto quanto na figura nós temos essa informação, né? Então quer dizer que eu tenho o dobro, né, da quantidade aqui, 3 litros por minuto. 3 litros a cada minuto, e aqui nós temos 6 litros sendo utilizados, então eu tenho 2 minutos de tempo, né, pelo intervalo de tempo. Então a gente vai colocar isso aqui na potência. Então coloca 2 minutos aqui, mas você vai trabalhar com ele em segundos, quer dizer, você vai transformar isso daqui para segundos. Coloca vezes 60. Por que que a gente faz isso? Temos aqui, ó, a potência em watts, que é a mesma coisa que joules por segundo, tá? Uma informaçãozinha bastante importante aí. Passando esse 2 vezes 60, né? Multiplicando, nós teremos aqui o 320 vezes 2 vezes 60. Então você tem um resultado aí de 38.400, né? Essa conta toda. 38.400 joules. Então, questãozinha item A, tranquilo, né? Só um cálculozinho de potência, bem de boa, beleza? Vamos para o item B. Determine o calor específico do líquido em joules por quilograma grau Celsius. Calor específico, ele está relacionado com a quantidade de calor sensível, né? Quantidade de calor sensível que a gente utiliza a famosa equação do Q igual a massa, calor específico, variação de temperatura, o famoso Q macete. Para utilizar essa equação, nós temos essa quantidade de calor que já foi calculada, né? Então, lembra que isso daqui foi referente a 6 litros do líquido. Então, 38.400 eu poderia utilizar aqui no Qzão. Vou precisar da massa, encontro o calor específico e temos a variação de temperatura, ó, de 25 até 30 graus Celsius aqui. Para a gente descobrir essa massa, a gente vai precisar do conceito de densidade, né? Porque a gente tem aqui em cima ó, uma densidade do líquido de 800 quilogramas por metro cúbico. Então, eu vou fazer esse esqueminha da densidade. Massa por volume, para a gente descobrir que massa que nós temos aqui.
densidade de 800, a massa é a que nós vamos descobrir, e o volume de 6 litros. Se eu for utilizar essa quantidade de calor de 38.400, eu vou utilizar o líquido de 6, a quantidade de 6 litros de líquido. E aí a gente vai ter que converter esse litros para metro cúbico, porque aqui, ó, tá em metro cúbico, era para esse 3 estar aqui em cima, né? Tá em metro cúbico a densidade. Então a gente precisa fazer essa conversãozinha. O que que nós sabemos? Que um, vou colocar aqui, que 1 litro ele corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então tá aqui uma relação muito importante para a gente levar para o vestibular. Ou outra relação também, que 1 metro cúbico, caso você queira fazer o contrário, equivale a 1.000 litros de volume. Então, tanto uma coisa quanto a outra você pode utilizar. Como a gente vai passar de litros para metro cúbico, eu tenho que acrescentar esse 10 a menos 3. Ou seja, o volume de 6 litros que eu vou colocar aqui, eu acrescento um 10 a menos 3 aqui. Aí fica uma conta desse jeito: 800 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que é a massa de líquido que vai passar por ali. Ou seja, temos uma massa de 4,8 quilogramas. Então, multiplicando 6 vezes 10 a menos 3 vezes 800, a gente tem essa massa, que é a massa que a gente vai substituir na quantidade de calor. 38.400 igual a 4,8 calor específico e a variação de temperatura. Como a gente tem a temperatura indo de 25 a 30, então temos uma variação de 5 aqui. Já faz essa conta, 5 vezes 4,8 e passa ele dividindo 38.400, né? Então nós temos aqui a divisão de 24 para esse 38.400. Essa continha aqui, 1.600 joules por quilograma graus Celsius. Então, temos a quantidade de calor em joules, que nós descobrimos aqui no primeiro item. Temos a massa em quilogramas, por isso que aparece essa unidade de medida aqui. E a variação de temperatura em graus Celsius, que aparece aqui na unidade de medida do calor específico. Então, está de acordo com o que está sendo cobrado aqui no item. Beleza? Então, questãozinha tranquila, uma questão que envolve tanto potência quanto quantidade de calor sensível, uma relação bastante comum para as provas, tá? Geralmente eles utilizam muito essa relação, e aqui ainda coloca uma densidade, né, um pouco diferente para o líquido. Então não está utilizando água aqui, né? Ele está utilizando um líquido qualquer. Por isso que ele está me dando essa densidade diferentona aqui, beleza? Então é isso, turma. Até o próximo vídeo, a gente se vê por lá.